Agora, quando a gente fala de oração, principalmente nessa viagem de Jesus de um território a outro, que poderia durar alguns dias, de 3 a 5 dias, conforme a parada, conforme a montaria, a pé, mista. Bom, aí dá muitos cálculos, mas o que importa é que, nessa viagem, Jesus fez questão de trazer para nós realidades sobre oração, sobre como ele orava. Daí você pode perguntar, mas aonde que estão as orações de Jesus nos evangelhos? Aquelas assim, transcritas. Bom, aí o número diminui bastante. Você pode estar lembrado de oração do Pai Nosso, você pode ler uma segunda oração, as frases da cruz, antes do falecimento. A oração do Getsêmani, né? Muito famosa, faça, Senhor, passa de mim lá no jardim, na agonia. Tem a oração de João 17, aquela longa oração que ele intercede por nós. E tem mais 2 apenas. Na verdade, são 6 orações transcritas, prontas de Jesus orando. Você pense em Jesus como Filho de Deus e pergunte-se, esses números são grandes? 17 no geral, 9 em Lucas, 6 orações transcritas nos evangelhos todos. Não, é muito pouco material sobre vida de oração, muito pouco material. Então isso nos faz cair no texto de hoje, que a vida de oração para Jesus, orar como Jesus orou, muitos movimentos da espiritualidade se satisfaziam com a oração do Pai Nosso, básica, perfeita, completa, integral, fala das necessidades do todo, dirige-se a Deus no começo, depois dirige-se às necessidades entre os homens e mulheres. E nessa parábola de hoje, que alguém deu um título e não foi Jesus, do fariseu e do publicano, às vezes passa desapercebido aqueles que já têm contato com a Bíblia há muito tempo, com esse texto, essa parábola, que não é uma parábola sobre oração, não. É uma parábola sobre oração. Jesus quer expressar aqui alguns princípios para a sua vida e para a minha vida. Então, nessa noite, talvez nós tenhamos que tirar da nossa mente que oração é algo que eu faço apenas no particular. Oração é alguma coisa que eu faço entre eu e Deus apenas. Porque essa parábola tem um ensino controverso a essa noção que nós temos. Não que não exista oração, no Mateus 6,6, entra no teu quarto e fecha a porta. Existe. Mas a de Lucas, capítulo 18, na sequência do texto da semana passada, da viúva, existe o texto do fariseu e do publicano. Lembrando você também por que é que Jesus está dizendo essas parábolas. E quais são os títulos que Jesus está recebendo à medida que ele viaja com os apóstolos em uma comitiva de discípulos, e ele vai ensinando e parando e recebe títulos assim grotescos, como esse come com os pecadores e publicanos. E aí que ele tem que dizer, olha, João Batista veio, comia nada, tinha abstinência, vivia no deserto e foi morto. Eu como e me envolvo com as pessoas, estou sendo intitulado como tal de beberrão. Me parece que os religiosos e aqueles que eram mestres da oração, ligados ao templo, ligados à lei, ligados à religião, tinham a impressão que eles sabiam muito sobre oração, mas para Jesus me parece que ele precisou dar as parábolas, essas 3 parábolas, para que eles ampliassem o que o próprio Filho de Deus entende como a vida no coração em relação ao Pai. O Pai, Deus Pai e Deus Filho. Então tire nessa noite, talvez, aquilo que já está pronto na sua mente sobre oração. Todos nós temos uma história de oração. Todos nós temos memórias de quem nos ensinou a orar. Talvez uma avó, uma mãe ensinando o Pai Nosso. Talvez a escola dominical que te convidaram, onde você se converteu. Talvez um acampamento onde você viu alguém orando, algumas pessoas orando. Talvez a influência de alguém no discipulado. Então nós temos assim
sedimentado, como as pessoas que receberam essa parábola, e parece que a gente pode ouvir alguma coisa da oração e permanece sempre no nosso enquadre, do nosso jeito, da minha maneira, como eu aprendi com a minha igreja, como eu aprendi com os meus avós, como eu aprendi com os meus pais. Eu lembro até hoje que quem me ensinou a orar foi minha mãe. Tenho certeza absoluta, nós não éramos muito de igreja, apesar de ser uma família batista lá desde o tempo do meu bisavô, meu avô no litoral, mas eu lembro até hoje que quem ensinou a orar foi minha mãe, antes de dormir, e era o Pai Nosso, era o Pai Nosso. E ela não era, ela é convertida, mas não era de nem igreja, a família ia, ela não. E eu lembro até hoje dessas memórias, quando eu puxei para ver onde é que eu fui aprender o meu modelo de oração. É um modelo materno, familiar. Uma das 6 orações transcritas de Jesus. Você tem sua história de oração e também tem as suas dificuldades em oração. Porque a oração é a disciplina espiritual que mais nos vulnerabiliza, que nos mais mostra quem eu sou na verdade na minha vida espiritual, é a oração. Não é o quanto eu conheço da Escritura, não é quantos cursos eu fiz, não é quanta tradição, é quanto eu faço na igreja. Eu sou um pastor, um reverendo, um diácono, um líder. A vida de oração é aquilo que é a impressão digital da sua vida, a íris dos seus olhos, aquilo que mostra quem você é. Não é performance, não é receita, mas é quem eu sou diante do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Tem o texto, né? Grazi. Está aqui? Chegou. Lucas 18, 9 e 14. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O primeiro foco que eu quero dar aqui no texto da parábola está em alguns outros textos que tem aí para você de Lucas. Pode pôr. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Os mestres da lei e os fariseus, pode pôr outro já vamos lendo tudo aqui. Hebreus 7, 25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Quero dizer para você que nesse exato momento Jesus vive para orar por sua vida. Hebreus está dizendo isso, intercessão. Que nesse exato momento, ontem Jesus orou por sua vida, pela sua casa, pelos seus problemas, pela sua família. Hoje Jesus já intercedeu ao Pai em relação à sua vida, aos seus desejos, aquilo que você orou, entregou nas mãos deles, aqueles abacaxis, pepinos, aqueles problemas, aqueles conflitos enormes que nos cercam, toda a tribulação que você possa estar carregando, toda a inquietação que você possa estar vivendo, toda a preocupação que está dominando e deixando ansioso o seu coração. Assim como ele viveu dando essas parábolas para os discípulos, Jesus é o sumo sacerdote perfeito da ordem de Melquisedeque em Hebreus, da nova aliança, que ora por eu e você. Amém ou não? Se Jesus ora por nós, então nós olhamos a oração com bons olhos, porque se eu não orar direito,
ao Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8. Se eu orar pouco, mas oro em nome de Jesus, há um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, quando Jesus esteve aqui na terra em corpo presente, morte e ressurreição, ele ora e ensina a oração e vive a oração. Continua orando hoje por você, continua orando por suas necessidades. Então, nós podemos entrar confiadamente junto ao trono da graça, trazendo qualquer tipo de lamento e de queixa, qualquer tipo de dor ou ansiedade e preocupação. Qualquer pessoa que nós entendamos que está precisando da intervenção do nome de Jesus. Não há limite para Jesus em termos de poder. Não há dor para Jesus que ele não saiba, porque ele passou todo tipo de dores físicas e psicológicas. Não há nada novo do que Jesus já não passou, já não saiba, que não tenha atravessado na sua vida. Por isso, a oração nós temos que seguir de perto, na sombra do Senhor Jesus. Orar como Jesus orou e confiadamente saber que o Pai, o Filho e o Espírito, a Santíssima Trindade, entendem a sua oração, como está escrito em Apocalipse, como um incenso. Então, o primeiro princípio aqui que Jesus está ensinando em reação, em resposta, esclarecendo aqueles que eram doutores em oração, doutores da lei, escribas, mestres, acostumados com as coisas religiosas, acostumados com Deus. Familiarizar-se com as coisas de Deus não é suficiente para entrar nesse campo. Parece que Jesus está dizendo com esses textos que estão lá em Lucas 15, né? Que depois ele vai desdobrando até chegar ao 18, que eu e você que estamos familiarizados com as 6 orações que Jesus tem nos evangelhos, com as 17 citações, com as 9 só de Lucas, com as 3 parábolas que só tem em Lucas, com essa familiaridade de assunto, com as imagens que eu tenho da minha infância e o aprendizado de um Pai Nosso, que tem nisso uma coisa boa e uma coisa perigosa. A coisa boa eu vou começar falando agora. Esse é um dos poucos textos sobre oração. Você notou que onde é que eles estão orando? Templo, capital, Jerusalém. Para Jesus, ritual faz parte da vida de oração. Se nós não tivermos um enquadre, algum ritual, algum processo pessoal da vida de oração, o conteúdo se perde. Não existe conteúdo sem forma. Essa coisa de dizer, aquele lá só tem conteúdo, o conteúdo sem o vaso se perde, se derrama. O Espírito Santo às vezes é tido como unção, uma unção sem um crente, sem uma pessoa que relacione-se com o Espírito, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito não está em lugar nenhum, então, ou é onipresente, se perde. Esta oração, ou esta parábola sobre oração, diz que existe aqui o nós, o público, o coletivo, é templo. E esse templo, você sabe que aquele templo, do templo de Jesus, tinha muitos pátios, Deus habitava lá naquele lugarzinho Santo dos Santos, e o sacerdote entrava num pátio anterior, que é o Santíssimo. Tinha pátio dos gentios, tinha pátio onde as mulheres podiam, tinha um onde os homens iam. Era um recinto de adoração para todos. Existe um rito. Existiam trombetas que tocavam quando o sacerdote fazia a morte do bezerro, do cordeiro, jogava sobre o altar o sangue, e a partir disso as trombetas tocavam. Isso é tudo um ritual. Existia cânticos em ordem, existia recital, existia poemas, existia gente, existia negócio. Então, meus amados irmãos, a oração necessita, sim, de um recipiente, de um processo. Ela necessita de algum rito. Ela precisa de uma forma na sua vida. E acho que ela precisa de alguma disciplina também. Precisa de algum horário.
especial, ela pode acontecer em qualquer lugar, mas quando você tem horário especial, isso te dá uma forma. Não tem um tempo determinado, mas quando você sabe que na tua manhã você começa, é assim que eu consigo, você sabe que aquela janela da sua vida está destinada a algo especial. Não que você não possa orar no almoço, no trânsito, subindo uma escada, no escritório, dentro de si, Senhor Jesus. Mas a oração desse texto quer dizer litúrgico, processual. Tempo para esperar Deus, tempo para... E imagine você que eles não estão sozinhos numa posição intimista nesse texto. Isso aqui não é oração íntima, não é uma oração pessoal única que eles estão sozinhos num lugar. Essa aqui é uma oração onde estão num burburinho de muita gente, seguindo a liturgia que tinha para os sacrifícios. Claro, a coisa ruim sobre rituais é que às vezes eles nos tiram a liberdade e com o tempo você vira só uma coisa morta, né? Repetitivo, sem conteúdo, sem vibração, sem entusiasmo. Se a oração precisa de um rito, precisa. Precisa de algum esquema de disciplina? Precisa. Senão, nós somos ocupados demais para a vida de oração. Longe demais para ter saudade de Deus. Não dá saudade de Deus porque a gente quase não se encontra. Tenho pouco tempo para ouvi-lo. Não tenho bem certeza se ele está me ouvindo lá na relação, no diálogo, da escuta e na fala. Isso me dá uma vergonha, uma culpa quando penso que eu mesmo, quando a gente faz muitas coisas durante um dia e às vezes passa batido, acabou o dia. O publicano é um dos personagens, cobrador de imposto, traidor, odiado, inimigo do seu povo, alguém que realmente socialmente é um traidor. Tem alguns publicanos famosos na Bíblia. Mateus foi apóstolo, Zaqueu devolveu aquilo que ele poderia ter acrescido na cobrança dos impostos. Esse publicano, o cobrador de impostos, não tem nome. Esse fariseu podia ser um fariseu que estava se aproximando de Jesus ou não. Jesus não quer explicar com essa história, mas representam duas realidades aqui. Se o primeiro princípio é que a vida de oração é uma vida coletiva, ela tem essa realidade pública, não é só intimista, mas Jesus vai a fundo, ele dá esse cenário para nós. É um cenário, você tem que entender que é um cenário de alguma coisa de povo, de gente, de igreja. E aí eu fiquei pensando, para arrematar essa ideia do cenário do templo, hoje, no nosso mundo evangélico, nós queremos Jesus, mas não queremos sua igreja. Nós queremos Jesus e as suas bênçãos, mas não queremos o povo. Nós queremos Jesus, a sua palavra, até a oração, porque quem não precisa de bênção aqui, né? Quem não precisa de perdão aqui nessa igreja? Quem não precisa de orientação para segunda-feira? Quem não precisa de força e coragem para viver as suas crises? Quem não precisa que o Espírito mova-se? Mas eu vou fazer tudo isso, Elcio, sozinho. Vou fazer isso porque estou cansado da decepção e da frustração com o povo de Deus, com a igreja, com o pastor, com o líder de grupo. Então, isso não tem na Bíblia e isso, nessa oração, quebra-se essa noção. Nessa parábola quebra-se essa noção. Porque Jesus está sempre em grupo. Jesus, algumas vezes, quando ora no Getsemane sozinho, leva os 3 amigos dele, Pedro, Tiago e João. Jesus forma o grupo dos 12, Jesus forma o grupo dos 70 e poucos, Jesus forma a ideia de igreja tirados para fora do mundo. Então, é que não tem hoje nem online, né? Não vou nem falar muito, porque isso serviria para quem está online. Vocês que estão aqui não precisam nem ouvir isso aqui.
É verdade ou não é? Não precisa. Vocês estão aqui já. Meu irmão, a sua fé só tem sentido no nós. Ah, mas daí eu tenho que perdoar fulano. É isso mesmo. Tenho que aguentar a chatice do Elcio. É isso mesmo. Mas eu não gosto de azar, você vai aprender a perdoar, a amar, e o Espírito tem que transformar o seu coração e o meu. Mas nós temos muitas diferenças, é isso mesmo, é nas diferenças que nasce o amor. Não existe evangelho só em casa. Agora, pela pandemia tudo bem, mas isso, a história de não ter igreja é antes da pandemia. É anterior, é o movimento das pessoas que transformam a fé no foco pessoal. É uma fé egocêntrica e narcisista. Porque tem que ser como eu acredito, como eu penso, como eu faço. E muitas vezes está certo, você pensou melhor, você faz melhor e você é mais moderado e mais estável. Mas o povo não é. Então você tem que misturar-se com o povo e não vai sair do seu jeito, não se preocupe, você não convence a multidão. E nisso nasce a nossa capacidade de amar Jesus e o Evangelho e permanecer no seu povo. Não existe estar na cabeça sem o corpo de Cristo. Jesus não é uma cabeça ambulante. Ele é a cabeça da igreja, a igreja somos os membros e nós somos os membros, os filhos de Deus do Altíssimo. Existe oração sem coletividade? Não. Existe igreja sem o nós? Não. Só numa era viciada no eu e no ego. Se mudar a qualidade, se mudar o tipo do chá servido, já me acho ofendido na igreja. Não, não é assim, isso é cultura. Cultura do deleite, isso é uma cultura da nossa época, da nossa geração. Tudo é feito no meu controle, do smartphone às mídias que eu prefiro, ao partido que eu prefiro, aos parentes que eu entrego no WhatsApp, aqueles que eu já bloqueio. E a igreja cai nisso. Não tem como a igreja não estar envolvida nisso. O que tem que o espírito seja o espírito resistente, resiliente. Favoreça o nós, favoreça o discipulado, favoreça amizades, favoreça o grupo pequeno, favoreça a reunião no seu lar, favoreça que os seus filhos tenham amigos, favoreça a relacionalidade, porque a doutrina da Trindade nos deixa algo claro. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito nunca foi um Deus sozinho. Jamais será um Deus individualista. É o nós em comunhão perfeita. A doutrina da Trindade é um protesto, é uma verdadeira denúncia de como muitos de nós estamos presos nos nossos desejos individuais. Vamos para frente. Eles estão, então, num cenário coletivo, público, de religião organizada, institucionalizada, uma religião cheia de formalismo, estão cheios de formas, de regras, de mandamentos. Tinha sacerdote, tinha levita, tinha filhos de Coré, tinha instrumental, tinha tudo que você pudesse imaginar, que talvez a nossa geração daria arrepios de achar que aquilo é espiritual. Tinha horário para tudo, inclusive, concordo, acho que quando eu li o livro do Ricardo Barbosa, quando ele comenta essa parábola, ele perde o filho e escreve um livro sobre oração, sobre as 3 parábolas que nós estamos ensinando aqui. Muito bom. Quando a alegria não vem pela manhã. E ele faz a descrição que ele aposta na interpretação que eles começam a orar, então vamos ver o conteúdo da oração. Eles começam a orar no momento que tudo isso já foi feito e que o cordeiro foi morto, e que agora eles podem falar de si para si, eles podem falar uma oração em voz alta, eles podem falar uma oração que está no coração deles. O que cada um de nós oraria nessa cena? Como você começaria a sua oração? O que está te motivando ali a olhar para o céu? O outro olha para dentro, porque o outro se sentiu miserável, o outro se sentia muito bem estabelecido na fé, muito orientado, muito cheio de experiência, muito conhecimento do Torá, da lei da época. E você sabe que cada um ora diferente aqui. Você já talvez tenha lido. E
muitos anos atrás, a primeira vez que eu li essa oração, ou estudei essa oração, acho que foi para um acampamento de jovens, onde o Edson Kunta era pastor dos jovens. Veja você ainda era jovem. Não tinha nascido? Ah, então eu me esqueci, errei, desculpa. Não, estou brincando, nem era nascido. Mas era um pastor que me sucedeu lá no jovem. E quando eu li essa palavra, eu estava lá, acho que na casa de Retiro Santo André, li, e é isso que eu vou transmitir o segundo princípio, isso que eu estou comentando, eu senti claramente que o Espírito Santo falou, olha, você é um fariseu aqui assim, mas eu não sou fariseu. Eu estou na fé por vontade, estou como pastor porque eu quero servir. Eu não posso me identificar com o fariseu. E relendo, relembrando desse estudo e hoje compartilhando com vocês que estão no culto, eu queria que você entendesse que o fariseu aqui, ele não era um hipócrita de carteirinha assim, ele não estava conscientemente hipócrita. O fariseu que está orando aqui, ele vivia a vida religiosa dele fervorosa naquilo que ele confiava, que ele acreditava. Diríamos hoje que é um fariseu, um hipócrita inconsciente. Ele não era uma pessoa ruim, cruel. Ele não era uma pessoa assim que propositalmente estava olhando para o coitado lá e querendo acabar com a vida do... Ele estava sendo aquilo que ele é. Ele estava mostrando aquilo que ele tem no coração. Ele está só expressando a realidade de que a vida de um fariseu era um grupo zeloso pela fé mais pura possível dentro do judaísmo. Eles tinham ambições políticas por causa que eles faziam bastante parte do Sinédrio. Mas não era uma pessoa... Então, quando você começa a olhar para o seu coração, e essa parábola, quem se identifica aqui com o fariseu, levanta a mão. Ninguém vai levantar a mão. E quando você dá esse estudo bíblico, quem acha que é um fariseu aqui? Eu vou ficar aqui a manhã toda, né? O pastor pregue 3 horas, grudo minhas mãozinhas na cadeira, mas eu não levanto. Porque ser fariseu é uma defesa da nossa mente de cara quando a gente estuda os evangelhos. Eu jamais vou achar que eu sou uma pessoa que aparentemente é uma coisa e lá no fundo é outra. Isso no fariseu era tão grudado que ele não percebia a sua própria superficialidade e ele não percebia as suas próprias reações. Precisa ser revelada por Jesus. Precisa dessa noite haver aqui revelação do Espírito para esse ensino. Porque você vai sair daqui exatamente sem ter edificação nenhuma sobre o que é oração para Jesus. Se o Espírito não colocar no seu coração e desmascarar ou tirar as escamas dos nossos olhos, os sofismas dos nossos pensamentos, que trazemos conforme estamos no Evangelho há muito tempo, jamais eu vou me colocar dizendo para mim que eu me identifico com alguma coisa com essa personagem aqui. Jamais vou me identificar. E eu me identifiquei porque eu percebi que esse fariseu, ele era honesto no sentido assim que ele estava fazendo aquilo que ele achava que era o melhor da fé que ele podia dar. Vamos para o texto então, ver como é que ele ora. Primeiro, você percebeu que é uma oração de gratidão? Você podia chamar autocongratulação. Antigamente a gente chamava isso autoamor. O fariseu em pé é uma posição costumeira do judeu orar. Em pé não tem nada de muito interpretativo, que é costume, hábito muito possível para a maioria deles estarem em pé e de olhos abertos. Ninguém possivelmente orava de olho fechado, que eu saiba, naquela época ainda. Então, essa coisa de estar em pé não é interpretativo, não é básico. Mas o que ele disse, sim. Deus, eu te agradeço. É uma oração de gratidão. E naquela época, e revendo esse texto, naquilo que nós somos fortes, é a maior desgraça para muitos de nós. O Garrincha era um driblador excelente. A glória do Garrincha era driblar bem. Além da Elza Soares, né? A glória do intelectual é escrever bem e a glória do orador é falar bem. E ele começa a agradecer a Deus, obrigado porque eu tenho um talento natural para tocar, para falar, para construir, para demonstrar, para orar. Naquilo que Deus nos dá de dons e talentos,
Para você não cair no pecado do orgulho, da vaidade ou da vanglória, é só se você tirar aquilo que te dá a glória da tua cabeça, a tua coroa, e pôr nos pés de Jesus. Isso é se humilhar no texto. Quem se humilhar, será exaltado. Quem se exaltar, ou seja, ai que coroa bonita na minha cabeça, eu sou um belo de um administrador. Outro pode dizer, nossa, como eu sou um pai excelente, maravilhoso. Eu sou realmente forte. Ah, eu tenho o dom da contribuição. Outro, eu tenho o dom de ganhar dinheiro. Ah, então me empresta um pouco aqui, vai. Tenho o dom de fazer prosperar, eu tenho o dom de curar, eu tenho o dom de ensinar, sei lá. Aquilo que você sente como grande dom espiritual na sua vida, ou grande habilidade, grande qualificação, grande experiência com o Espírito de Deus, é a sua glória. A glória desse fariseu, e que ele era um tremendo de um bom fariseu, religioso, cara, piedoso no sentido da lei, dessa busca, da disciplina. A própria disciplina dele foi a destruição dele, ou a condenação dele pelo texto de Jesus. Então, o segundo princípio aqui, nessa oração de gratidão, entre aspas, naquilo que nós somos mais fortes, aquilo que nós nos achamos que é um dom de Deus, um talento de Deus, é uma habilidade, é aquilo que você pode ficar mais ateu. Muito difícil de orar, muito difícil de entender que você é servo, recebeu dinheiro, recebeu habilidades, recebeu dons. Deposite nos pés de Jesus, para a glória única de Jesus, e vá servir aos outros com aquilo que você tem. Não é para acumular, não é para reter, seja material, seja espiritual, seja habilidade, seja dom espiritual, porque há diferenças, né, nisso. A glória aquilo que é nato meu, aquilo que espelha, o esplendor da minha vida é isso. O valor da minha vida é isso. Os meus pensamentos, os meus sentimentos, a minha família, a igreja. Quando ele começa a dizer, Deus, agradeço porque... Aí ele usa 3 coisas do não. Você reparou que tem o não e tem o sim. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Não é ladrão. Ninguém é para ser ladrão, mas eu não é ladrão. Corrupto. Em relação à sexualidade, ele é fiel. Adúltero ele não é. E nem como esse que está aqui no meu lado. Daí ele vai falar o que ele faz. Rendimento. Jejuo 2 vezes por semana. Ele era obrigado a jejuar o povão 1 vez por ano. Se ele jejua 2 por semana, em um ano tem 53 semanas, é isso que eu fiz o cálculo? Ele jejuava 100 e poucas vezes, sendo que a lei suficiente seria 1 ou 2 vezes por ano. 2 vezes por semana. A lei mandava ele dar dízimo disso, daquilo. Provavelmente, como Jesus falou, ele era daquele que dava o dízimo até das hortaliças, daquilo que não importava, daquilo que não era necessário. A glória desse fariseu era isso aqui. No que você se gaba? E às vezes me perguntam esse texto aqui. Por isso que eu me identifiquei com esse texto aqui. E foi muito difícil. Você sabe que eu vou contar a história por toda. Eu fiquei tão abalado porque entendi que o Espírito está dizendo que eu era o fariseu da história, lá na casa de retiros, que eu bati na casa das irmãs. Só tem 3 irmãs que moram lá porque é uma casa de oração. Eu bati lá e falei, estou muito agoniado, preciso falar com alguém. Mas eu já sabia porque nessa ordem as pessoas vão lá para orar 20 dias, 15 dias. E quando eles estão naqueles retiros de oração deles, eles falavam com a tal da irmã Margarida. Eu já tinha, porque eles ficam em silêncio. Eu já tinha ouvido, eles falam sempre, falar com quem? Irmã Margarida. Aí eu sento na salinha onde ela atende os orantes, os retirantes. Falou assim, irmã Margarida, você sabe que eu sou evangélico, pastor? Eu sei, senhor. Eles não falam muito. Eu contei tudo que li o texto e eu senti que o Espírito me falou que eu sou fariseu aqui. Aí eu acho engraçado no sentido que ela não falou nada, ela me ouviu. E daí acho que ela falou achou que eu era tão imaturo, e era mesmo, ela me convidou, acho que você devia fazer um retiro de 21 dias aqui. Eu só ficava 1 dia. Eu falei, 21 dias? Aí é muito para mim.
Mas eu agradeci e fui embora. Peguei meu caderno, escrevi, reli essa semana, esse encontro com a irmã Margarida. Nem está mais aqui. Se o Espírito não mostrar para nós que a fé baseada no seu ego, no seu eu, naquilo que te dá prazer, nas suas escolhas, ela vai te condenar diante de Jesus Cristo no julgamento. Ela não vai te absolver. Porque quem se exalta não é justificado, está perdido. Essa oração de gratidão, esse desprezo que ele tem para o cobrador de imposto, ele não sacou isso, ele não percebeu. Garanto que na cena ali, ele não sabia disso. Alguém deveria ter pego esse fariseu e dizer: escute, você percebeu a sua oração, o que você está falando para Deus? Você percebeu o seu olhar? Você não faz isso, não faz isso, faz isso, e nem é como esse coitado ali que está todo arrependido. Essa oração de gratidão é tida por Jesus como uma oração de tristeza, como uma oração que está longe do espírito dele, de Jesus. Está longe do autoesvaziamento e da humilhação. Está longe de arrependimento e fé. Mas não quero parar aí, senão nós vamos ficar aqui no fariseu. A oração focada no eu é uma autoconfiança em si mesmo. A gente sempre fala para os filhos da gente: tenha autoconfiança, confie no teu tato. Você sabe que... Então, nós temos essa noção de que uma hora a gente pode orar como esse fariseu: graças a Deus, Senhor, que eu não sou como esse aqui. Graças a Deus que eu não sou parecido como aquele lá. Graças a Deus que eu não sou um cara perdido, aí ele fala adultério, né? Com aqueles que estão com essa vida toda enrolada nessa área. Graças a Deus porque eu estou num lugar seguro. Nenhum momento o fariseu se sentiu pecador, nem quando o cordeiro é morto e o sangue é espargido, derramado. O sacerdote fez isso. As trombetas tocaram e ele continua se achando justificado por ele mesmo. Agora o outro não. O outro, quando o sangue foi espargido e derramado, ele entendia que aquele cordeiro dava permissão dele orar agora. As trombetas tocavam, o cordeiro. Então agora, com aquele sangue, sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Sem o sacrifício de Jesus, nenhum pecador está salvo ou justificado. Graças a Deus pelo sangue do cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, quando ele olha aquela cena lá longe, talvez em algum canto daquele pátio enorme, ele solta a sua pequena oração, muito diferente. Enquanto o fariseu faz 5 referências ao eu, conta aí quantas vezes está na primeira pessoa. O publicano faz uma referência ao eu, ao ego. E é indireta. Diz assim a oração dele: o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim. Esse mim é referência ao eu. Tem misericórdia de mim, que sou pecador. Essa é a oração por excelência. É a oração que se diz a verdade diante de Deus. Como é que nós começamos as nossas orações? Podemos começar muitas vezes pedindo misericórdia. Na verdade, a palavra aqui não é misericórdia, mas ser propício a mim. E essa palavra misericórdia a gente entende melhor, por isso que fui interpretar. Mas propício seria a tradução, acho que tem um texto dele, que eu coloquei sobre a palavra propício. Tem aí, Grazi? Não coloquei 1 João? Coloquei 1 João 4,10, isso mesmo. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Essa é a oração que diz assim: Senhor, eu vou orar, eu quero orar porque eu quero estar contigo, eu amo a Ti, e não tem como orar quando você ama, não tem como deixar de orar se você ama.
Porque você começa a se apegar, você quer ouvir, você quer estar lá, dá saudades. É algo vibrante. Não tem como deixar de meditar e gastar tempo com o Senhor, se Ele é o Senhor da sua vida mesmo. Mas essa oração é a oração das orações, porque ele entende que o cordeiro foi morto e ele diz, olha, aquele sangue lá naquela mesa derramado, propício quer dizer, aquele sangue traga paz à sua ira. Aquele sangue me justifique. Eu consigo olhar, eu bato no peito e sou tremendo pecador, errante, sou fraco. Não tem nada que ele possa se autocongratular aqui. Não tem vanglória aqui. Tem um autoesvaziamento. E a oração como um autoesvaziamento é a oração que a Bíblia chama de humilhar-se, humilde. E ela começa dizendo a verdade das verdades. Não é minha mulher que é culpada, não é o Bolsonaro, não é o Lula, não é o mundo, não é o diabo. É quer dizer que eu estou aqui para adorar no templo, eu vim no lugar certo, e aquele sangue derramado daquele animal agora me diz, sem aquele sangue eu estou perdido. Tem misericórdia, propiciação. Por isso que existe um lugar lá chamado propiciatório. É através de Jesus que você pode orar, e através do sangue de Jesus que você pode se sentir perdoado, e através dele que você pode ter confiança de viver a vida cristã. Não é pelo seu jejum, não é pelo seu ministério, não é porque você é dessa igreja ou da outra, não é focado no seu desempenho ou na sua tradição, no tempo de cristianismo que você tem. É focado exclusivamente no nome e no sangue de Jesus. Amém ou não? Vá firme na sua vida de oração. O sangue dele é suficiente para purificar todo tipo de pecado. O poder dele é suficiente para quebrar todo tipo de oposição. E o Espírito é suficiente de interpretar todo tipo de clamor. Então, você está livre, porque um cordeiro derramou-se a seu favor. A conclusão, chegando para o fim, é que os dois homens foram para adorar e orar. E aí Jesus faz o seu comentário. Às vezes Jesus não comenta os sinais das parábolas. Aqui ele comenta. Eu lhes digo que este homem, não outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. A humilhação é assim, quer ver? Não existe atalho para a oração e nem para a santificação. Não existe uma experiência só com Jesus ou com o Espírito Santo que vai dar jeito em todo o nosso coração distorcido e pecador. Não existe só uma época da sua vida que você vai sentir fervor, emoção, alegria, levantar as mãos, entusiasmo. Isso vai durar a vida toda, porque a nossa vida tem muitas fases e reveses e para frente e para trás. Não existe. Não existe atalho para você ser uma pessoa, um homem ou uma mulher de oração. Só existe um caminho. Atalhos não existem, não tenha pressa. E não existe a receita a partir de nós ou de alguém. Existe o caminho que é Cristo Jesus, Senhor. E Ele é suficiente. Os atalhos nos conduzem a ir para casa vazios e não inocentados. Porque nós estamos cheios de muitas coisas. Do que você está tão cheio? Pior coisa é estar cheio de si mesmo. Estou cheio de lascívia, estou cheio de pecado. O fariseu diz que não, mas o publicano podia dizer, eu estou cheio de roubalheira dentro de mim, eu estou cheio de inveja, estou cheio de dor, de ser traído, de ser considerado um traidor, estou cheio de emoções tristes, estou cheio da vida, estou querendo morrer, estou cheio de desesperança. A oração é o processo daqueles que vão se esvaziar diante do Pai, do Filho e do Espírito. Vão clamar misericórdia mesmo. Talvez toda oração começando por misericórdia, Senhor, pois sou pecador e dos bravos. Você vai para casa ou para a sua vida daqui a pouco,
Limpo porque se você teve arrependimento como esse publicano. Deixa a tua bagagem diante do altar pela oração. Deixa a sua bagagem. Do que você está cheio? O que impede você de se olhar como um pobre pecador? Eu quase pedi para o pessoal do louvor tocar aquela música, mas aí parecia que talvez fosse chorar algumas pessoas por causa da pandemia, da guerra. Aquele hino do tempo do EPA, do tempo dos antigos, né? Com cego eu andei, com perdido eu vaguei, longe, longe do meu Salvador. Lembra esse hino? Quando eu me sinto doente, o cego da história, o publicano da história, o indigno, o pobre pecador, eu me lanço a Jesus e recebo a graça, o perdão, a limpeza, a esperança, estou cheio dele. Seja cheio do Espírito, seja cheio de Deus, em nome de Jesus essa noite. E que o Espírito coloque no seu coração a necessidade, a clareza de que você é justificado diante dos olhos do Pai. Não há condenação para esse pobre pecador. Não há condenação para a sua vida se você se apresenta a Jesus em oração com a verdade. Não o ego ideal, o eu real. Aquele que você é nas suas quatro paredes. As reações que você tem na intimidade, na familiaridade. As dúvidas que você encontra, os pecados que é difícil de abandonar, as lutas que você enfrenta, todas são bem-vindas porque o Cordeiro de Deus pagou o preço para você entrar na presença do Deus Santo, Santo, Santo. É necessário olhar para dentro, é necessário confissão, é necessário autoesvaziamento para exaltação vir do Espírito de Deus na sua vida. Semana que vem vamos ouvir mais sobre oração. Tem a terceira parábola desses textos. Mas quem sabe agora, antes do pessoal vir tocar, você não pode, aí no seu coração, dar uma conclusão como Jesus deu e dizer: Senhor, aqui está um pobre pecador. Com cego eu andei, perdido vaguei, longe do meu sol, mas eu estou aqui. Tira ou esclareça a minha mente aquilo que impede que eu te ame, aquilo que impede que eu seja pessoa de oração, que eu te busque. Revela, Espírito Santo, aquilo que eu tenho que deixar. Faça a sua conclusão do estudo. Queria ficar em silêncio uns 2 minutinhos. Fique em silêncio 2 minutinhos, daí nós vamos orar. O pessoal da música quer vir, quer orar aí? Melhor vocês orarem também, né? Vocês precisam também ter um tempinho de reflexão, ficar sentado um pouquinho. Ora aí a banda também, e eu daqui. E todos nós sejamos uma igreja que dê liberdade a Jesus falar, que o Espírito falar. Vamos orar? Que não haja mentira entre nós, Senhor, ou auto-engano, né? Uma mentira tão profunda na alma que é um auto-engano. Senhor, tira de todos que estão nesse salão e de mim a possibilidade de estarmos nos enganando com as coisas do Senhor, com a caminhada de fé. Revela aos nossos irmãos, aos meus irmãos, Senhor Jesus, dá-nos, Senhor, a certeza que o Senhor, no seu sangue na cruz, purifica de todo o mal. Dá-nos a alegria de podermos pertencer ao Senhor. Dá-nos da tua igreja, Senhor, fervor, intensidade,
de buscarmos mesmo ao Senhor com tudo que nós somos, com toda a nossa vida. Senhor, tira a mentira dentre nós. Em nome de Jesus, Senhor, tira o engano dentre nós. Tira o engano do meu coração, Senhor, da minha mente, sutil. Esse engano é pernicioso, mas é sutil, Senhor. O Senhor pode dar essa clareza pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Põe a luz na mente e no coração de entendermos que às vezes estamos distantes de Ti, apesar de acharmos que estamos perto de Ti. Senhor, tira de nosso coração a ideia de sermos melhores do que os outros, de desprezarmos os outros, porque isso não vem de Ti, vem de nós. Obrigado, Senhor, porque Jesus é suficiente para que essa oração seja recebida no trono da graça. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.